Gostaria de convidar o senhor Jorge Veloso, representante da Confederação Nacional de Proprietários de RPPN e da Fundação Biodiversitas, para apresentar perspectivas e desafios da Confederação Nacional de Proprietários de RPPN. Jorge Veloso é administrador de empresas e atua há anos no setor socioambiental. É fundador do Instituto Água Boa e atualmente está à frente da Superintendência da Fundação Biodiversitas. Jorge, por favor. Bom dia a todos e todas, e inicialmente agradecer o convite da Fundação, da Funatura, para estar aqui presente hoje. Obrigado, vocês estão me ouvindo bem, né? Para estar aqui presente, nós da Confederação, eu sou o Jorge Veloso, me chamo Jorge Veloso, sou superintendente da Fundação Biodiversitas, que é exemplo da Fundação, da Funatura, é uma organização não governamental que já existe há mais de 3 décadas, que a gente vem trabalhando e trabalhando muito com a RPPN. Tivemos a felicidade de criar algumas das 10 primeiras RPPNs criadas no Brasil, participamos da discussão da criação da lei, e vou falar um pouquinho rapidamente do Congresso, na verdade, da Confederação. Na verdade, eu não vinha falar da Confederação, mas como o representante da Confederação não pôde vir, pediu que a gente fizesse uma breve explanação, e a gente vai falar um pouco depois do Congresso, depois que a gente falar da Confederação, falar um pouquinho do Congresso Brasileiro de RPPNs, que a Biodiversitas teve a felicidade de estar promovendo em parceria com a Confederação Nacional. Então, falar da Confederação Nacional, gente, é falar um pouco da história das RPPNs no Brasil. Entendeu? A gente tem uma trajetória longa de apoio à criação de RPPN, discussão com os movimentos sociais, da importância das RPPNs. Aqui a gente está aqui, ó, diante de um ex-presidente da Confederação, que é o Laércio. É isso, Laércio? E o papel da Confederação Nacional, a exemplo de outras organizações que também fomentam o movimento RPPNista brasileiro, é discutir com os diversos setores que integram esse movimento de conservação privada como fazer, como dinamizar o movimento de RPPN. A gente vive um momento de desafio no movimento RPPNista. Quem é RPPNista? A gente tem alguns aqui. O desafio da articulação dos RPPNistas. Hoje, a Confederação Nacional não representa todos os estados brasileiros, porque na maioria dos estados brasileiros sequer a gente tem uma associação organizada. A gente tem RPPNs em todos os estados brasileiros. Mas aí eu vou falar um pouquinho do desencanto dos RPPNistas por conta do atraso de toda a discussão dessas políticas públicas que a gente está vendo agora. Então a gente está num governo progressista, que a gente retomou essa agenda de valorização das RPPN, de valorização da conservação privada, de valorização da floresta em pé. Mas isso não foi uma constante ao longo dos últimos anos. Isso desestimulou a organização RPPNista nos estados, de forma que a gente tem hoje um desafio, que é agregar todo mundo e voltar a dizer para as pessoas, gente, é possível acreditar em RPPN, é viável imaginar que no médio prazo a gente tenha a possibilidade de imaginar a sustentabilidade de floresta em pé. Esse é o grande desafio, e sobretudo com esse foco que está se dando em RPPN. Hoje no Brasil a gente tem algo em torno de 850 mil hectares. O painel de indicadores da Confederação é a informação mais próxima do real que a gente tem. A gente tem hoje no Brasil algo em torno de 850 mil, ali está 837, porque alguns estados ainda estão atualizando os números, e aí corrigindo o meu palestrante que me antecedeu, o estado que tem maior número de RPPN no Brasil não é o Rio de Janeiro está entre os 5, sem dúvida. O estado que tem maior número de RPPNs é Minas Gerais. Vamos chegar a 400 RPPNs agora no final do ano, seguido por Goiás, eu acho, não é isso? Por Goiás e depois Bahia e Rio de Janeiro. Aquele painel ali não tá representando a realidade, porque a gente está, como eu falei, atualizando isso. Mas os números de RPPN no Brasil são muito robustos. Então a gente está chamando a sociedade, chamando os RPPNistas para esse congresso justamente por causa desse desafio. Se nós conseguimos proteger no Brasil algo em torno de 850 mil hectares de floresta, e a gente, ao longo da história, não tivemos a atenção devida dos poderes públicos relacionados ao financiamento desse tipo de conservação, que assim, se a gente imaginar qual
é a unidade de conservação mais barata de ser criada no Brasil. Disparada a RPPN. A gente estava discutindo lá no Litoral Norte, deve sair o anúncio depois de amanhã, a gente conseguiu criar 10 RPPN no Litoral Norte, 1.700 hectares. Isso a gente fez com, sei lá, 300 mil reais. 1.700 hectares de RPPN, num lugar que o hectare de terra custa 50 mil reais. Então, quando a gente faz essa conta, dá quase 100 milhões de reais, que a gente fez com 350 mil. Então, assim, sem falar na questão da tranquilidade que é o processo de criação. Quando a RPPN é reconhecida, é porque o proprietário quis fazer conservação nela. Entendeu? Isso é muito importante. Às vezes não é a realidade das unidades de conservação pública. Às vezes o governo define uma área programática, cria uma unidade de conservação pública por decreto, 80% delas são assim, entendeu? E dentro dessa unidade de conservação pública ainda tem uma série de propriedades privadas que estão ali, que às vezes demoram 2, 3, 4 décadas para serem indenizadas. Isso gera um conflito com a conservação. Então daí eu vou voltar de novo para a Confederação, porque senão a gente vai ficar falando aqui. Eu sou um apaixonado pelo tema RPPN. Eu acho que a gente está vivendo, gente, um momento muito feliz e profícuo com a discussão de sustentabilidade em RPPN. A gente me antecederam aqui diversos atores públicos, entendeu? Falando de estratégias públicas de conservação. Mas fora as estratégias públicas de conservação, existem várias iniciativas paralelas a essas políticas públicas que já estão pagando por floresta em pé. Então, assim, isso não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, isso já está acontecendo. Então, a gente já tem grupos, fundos de investimento que estão pagando por biodiversidade. Das 100 RPPNs que a gente criou na Bahia e Minas, a gente já tem 17 recebendo isso. Entendeu? A gente já tem gente pagando fundos de investimento que estão... Tem diversas modalidades de pagamento por serviços ambientais que a gente tem assistido, fruto da iniciativa privada. Entendeu? Sejam iniciativas que pagam no grosso pelo quantitativo de área que você tem, desde que você demonstre que tem biodiversidade dentro. Aí eles levam em consideração 3 fatores. O fator de emissão evitada de carbono, RED+, eles levam em consideração os serviços ambientais que essas áreas promovem, produzem, água, conservação de solo, cobertura de solo e biodiversidade. Então a gente já tem alguns casos muito emblemáticos que estão pagando, e o mercado, gente, esse mercado, o tamanho desse mercado, pasmem. A gente estava discutindo com das startups que a gente tem parceria em Minas, é de $1 trilhão. Tem $1 trilhão para remuneração de floresta em pé. Então, assim, ou nós, RPPnistas, que já representamos 850 mil hectares de RPPN, nos mobilizamos para trazer esse recurso para a sustentabilidade e manutenção das reservas, ou então os grandes grupos econômicos vão fazer isso. Entendeu? Isso é para manutenção de floresta em pé. A gente tem, além da floresta em pé nas RPPNs, um argumento fortíssimo. Entendeu? Que na maioria dos estados, é uma unidade de conservação de proteção integral. Aí, alguns estados ainda tratam como de uso sustentável, mas quem tem RPPN de uso sustentável sabe que, na prática, a legislação é de proteção integral. E é uma unidade de conservação perpétua. Então, não é só uma floresta, é uma unidade de conservação que está dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação e perpétua. Então, assim, a gente tem um diferencial fantástico. O desafio da Confederação é chegar aos estados. A gente tem feito isso na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, enfim, não vou lembrar de todos os estados, discutindo com as OEMAs que elas precisam atualizar os cadastros, e até com o próprio ICMBio. A gente tem, hoje, os órgãos que reconhecem a RPPN têm muita dificuldade de se comunicar com RPPnistas. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora o 7º Congresso Brasileiro de RPPN, junto com a Confederação Nacional, a Biodiversas. Nós temos uma dificuldade imensa de chegar na ponta para conversar com os quase 2.000 RPPnistas. Por quê? Porque os órgãos ambientais não têm esse cadastro atualizado. Então, isso cria uma dificuldade muito grande de mobilizar. A gente, em parceria com o ICMBio, conseguimos um apoio para deslocamento aéreo de RPPnistas para o Congresso. E não conseguimos dizer isso para os RPPnistas. Apesar da gente ter feito uma campanha
de mídia grande, de divulgar. O Congresso Nacional, vocês vão ver lá, tem um site próprio, se comunica, mostra, tem mostrado. O governador do estado, a gente vai fazer esse congresso em Minas, não à toa. A gente escolheu Minas Gerais porque é o estado com o maior número de RPPN no Brasil. Então a gente fez questão de fazer lá, por uma questão de logística. A Biodiversas é uma instituição que a sede dela é em Minas, para a gente ficar melhor essa logística de apoio, mas... Fala igual uma metralhadora, desculpa, gente. Mas é isso, então assim, eu espero que a gente saia desse evento e participe de outros eventos com um fôlego muito grande. A minha mensagem para vocês é uma mensagem de esperança. A gente está num momento muito feliz das RPPNs. Finalmente elas saíram da sombra. A gente teve um momento muito bom nos anos 90, no início da década dos anos 2000, e depois pararam os apoios. A gente hoje conta nos dedos de uma mão só os editais que tem de apoio à RPPN, os estados que ainda têm algum programa de pagamento por serviços ambientais. Isso desestimulou demais o movimento RPPNista. Mas essa realidade está mudando. E vão se beneficiar dessa mudança de realidade quem tiver mais antenado com esse momento. Porque assim, existe recurso? Existe. O Serviço Florestal Brasileiro falou com muita propriedade, 5 minutos, com muita propriedade, que os recursos estão previstos, e são muitos recursos, e eles virão. Mas fora os recursos que são públicos, quando eu falei daquele $1 trilhão, ele não é um recurso público. Ele é um recurso das grandes corporações que lá fora estão sendo apertadas para demonstrar ESG, estão sendo apertadas para reduzir a emissão de carbono, e nós, RPPnistas, somos detentores desses títulos. Entendeu? Dessa possibilidade de estar sentando com esses empreendedores, de estar demonstrando via outras organizações que a gente tem capacidade de neutralizar, de garantir ESG. A Confederação tem feito um movimento de procurar setores econômicos brasileiros. Não se ater somente ao pequeno produtor, ao pequeno empresário. Por quê? Poxa, isso é muito antipático. De repente a Confederação está sentando com o setor florestal brasileiro. Que conversa é essa? Quem planta eucalipto? Não. Eu estava conversando com a dupla da Hot Patrons, que são parceiros das RPPNs brasileiras. A gente não pode virar as costas para o setor econômico. A gente tem que sentar com eles e dizer, gente, o que vocês fizerem de bom, a gente está aqui para apoiar. O que vocês fizerem de ruim, nós vamos estar aqui da mesma forma para criticar e contribuir para que melhore. Então, voltando para o setor florestal, somente o setor florestal brasileiro, para vocês terem uma ideia, tem 6.900.000 hectares de floresta nativa em pé. Nós precisamos sentar com esse setor. Nós precisamos sentar e discutir com eles como fazer conservação nisso. E a gente abriu essa discussão, já começamos a viabilizar a possibilidade de considerar 5% desse ativo florestal que eles têm de RPPN. Se a gente avança para isso, a gente está falando de 350.000 hectares de RPPN com um único setor econômico brasileiro. Então a gente não pode virar as costas. Por gentileza, passa o Congresso, a apresentação do Congresso. Eu vou pular para a apresentação do Congresso, aproveitar o ensejo. Nós, a Biodiversas e a Confederação Nacional vai estar promovendo em Belo Horizonte, nos dias 22 e 23 de julho, o 7º Congresso Brasileiro de RPPNs. Como eu falei, não foi à toa, lá a gente tem a maior concentração de RPPN no Brasil, mas a gente está com uma expectativa muito legal. A gente está imaginando 5 painéis de discussão, um painel com os órgãos ambientais federais, estaduais e municipais, para que cada um possa discutir um pouco e apresentar um pouco da sua experiência, e ao final disso a gente gere um documento sistematizando as experiências dos diversos estados. Porque a gente pega São Paulo, tem uma experiência maravilhosa, totalmente diferente do Rio, que tem outra experiência legal, totalmente diferente de Minas. Se a gente consegue botar todo mundo junto, cada um apresentando o seu, e conseguir sistematizar um documento e devolver para os estados, talvez a gente tenha uma política mais interessante, mais rica do que individualmente. Então, tem um painel de RPPNs federais, um painel com os órgãos federais que reconhecem as RPPNs, um painel com o Ministério Público que desenvolve um papel. Pode passar o próximo slide. Bom, falar das 7 edições, eu vou pulando, a gente já está no 7º Congresso Brasileiro de RPPNs. Pode passar. Pode passar o próximo. As edições anteriores. A gente já teve a primeira edição do Congresso Brasileiro, foi aqui em Brasília, a segunda em Curitiba, a terceira em Ilhéus,
a quarta em Porto Alegre. A última presencial que a gente fez foi em Florianópolis, em 2018. E 2020, por conta da pandemia, a gente fez a conferência online. E uma conferência online, a gente sabe que não tem a mesma pegada, a gente não se relaciona. Um minuto, vou correr aqui. Pode passar. 2026 é RPPN, os temas, as RPPNs no contexto das mudanças climáticas, para estar alinhado com as discussões da Conferência Nacional de Meio Ambiente e a COP, que está vindo aí, pode passar. Ah, sim, é verdade. Não sei se eu consigo passar por aqui, né? Mas não está passando. Ó. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ah, por favor. Agora vai? Pronto. Opa, deixa eu voltar aqui. Os objetivos: fortalecimento do movimento RPPNista, claro, a gente faz um congresso, fortalece, divulgar a importância da RPPN para a conservação da natureza, isso a gente vai falar para nós mesmos, reunir pessoas e instituições ligadas às RPPNs para troca de experiência, desafios, isso aí é o ponto forte do congresso. Discutir o estado atual e os principais temas sobre a RPPN, destacando seu papel na crise climática e na preservação da biodiversidade. Aí estão as oportunidades econômicas, entendeu? E interagir as RPPNs com os mecanismos internais de combate às mudanças climáticas. A gente tem um painel que vão estar 3 startups brasileiras que trabalham com captação de recurso externo e investimento em RPPN. Eu acho que é mudanças climáticas, claro, a gente está no ano da COP, políticas públicas voltadas para a RPPN, aquele painel que a gente vai discutir, serviços ecossistêmicos, buscar dar visibilidade para as corporações, a quantidade de serviço ecossistêmico que as RPPNs produzem, e sustentabilidade em RPPN. Tem uma coisa muito legal que a gente vai estar anunciando lá, que é um módulo de capacitação. Primeiro vai começar no Sebrae Minas, que é um módulo de planejamento e sustentabilidade de imóveis rurais com RPPN. Porque a gente já viu que não adianta a gente dar um financiamento, um apoio para uma RPPN, se ao final do apoio o estado da arte volta para o mesmo que era antes. É necessário que as pessoas tenham uma capacidade de planejamento, de entender o que é um planejamento financeiro, de planejar a propriedade como empresa e entender que a RPPN é o motor que vai alavancar esse desenvolvimento. Bom, ali um pouco da programação, mas eu não vou me ater muito na programação não, que está no site lá do Congresso. Se vocês visitarem o site do Congresso, vocês vão encontrar toda a programação detalhada lá. Esses painéis, como eu falei, painel do Poder Público, painel do Ministério Público, um painel para RPPNs corporativas. A gente quer que as empresas que já têm RPPN digam isso para as outras empresas. Porque as empresas que hoje têm RPPN, elas têm RPPN como um case de sucesso de ESG. Então a gente quer que as empresas entendam, às vezes é mais fácil você convencer um empresário que tem uma grande corporação, que se ele fizer um RPPN vai ser um bom negócio para ele, levando para ele um discurso de uma Vale da vida, de uma grande empresa da vida, do que a gente mesmo, com a nossa pegada de conservação, de ambientalista, tá convencendo esse empresário. A gente já planejamos, o planejamento visual do Congresso já está bem adiantado, tem várias coisas, vários materiais que a gente está pensando, tudo que eu estou mostrando aí está dependendo da nossa captação de recursos, viu? A gente está com 60% da meta de captação para o Congresso já realizada, mas a gente está muito próximo do Congresso, talvez a gente não consiga fazer tudo que a gente planejou. Então, gente, é isso. É dizer que do ponto de vista da Confederação, a gente segue na luta, entendeu? Como eu falei, nem todos os estados estão representados, mas os estados que não estão representados, a gente está buscando esses estados, buscando atualizar os cadastros de RPPN. A gente precisa discutir com quem tem RPPN, dar as boas novas para quem tem RPPN. Então, o meu recado é, quem tem RPPN, procura seu órgão ambiental que reconheceu seu RPPN e atualiza seu cadastro. Porque tem muita coisa boa. O Oswaldo Bruno falou de iniciativas maravilhosas que estão acontecendo em São Paulo já há alguns anos, e alguns RPPNistas não conseguem acessar, porque não tem informação, não busca essa informação. Então,
No mais, é agradecer a Biodiversitas, se sente honrada e agradecida à Fundação, à Funatura, por nos ter convidado para esse evento. Parabéns ao ICMBio por fazer parte. E nossa gratidão também ao ICMBio pela parceria na realização do 7º Congresso Brasileiro de RPPN. Muito obrigado.